Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez neste dia para podermos trazer uma palavra para a meditação de todos. Aqui quem vos fala, teu amigo e irmão em Cristo, presbítero André Gouveia. E nós estamos, irmãos, querendo falar um pouquinho do amor de Deus. E nesta manhã, o Espírito Santo do Senhor, ele me deu uma palavra sobre fragilidade humana. O que seria essa fragilidade humana? É o homem depositar a sua confiança em outro homem. É o homem esperar em outro homem. Nós sabemos, irmãos, que o ser humano, nós somos dependentes um dos outros. A própria palavra de Deus, o próprio Jesus, ele nos disse que sem ele, nada nós podemos fazer. E a Bíblia, ela nos instrui, isso eu estou falando de coisas sobrenaturais. Jesus nos disse que sem ele, nada nós podemos fazer. E na nossa vida material, na nossa vida terrena, nós sempre precisaremos de alguém ao nosso lado para que nós possamos dar continuidade em algo que Deus tem colocado em nossas mãos para nós fazermos. Ou até mesmo no trabalho, na vida secular, você precisa de alguém ao teu lado para te estar auxiliando. E muitas das vezes você acaba depositando nesta pessoa total confiança. E no final esta pessoa ela vem assim te trair. Ela vem te abandonar. Ela vem te entristecer. Trazendo para o nosso mundo, para nossas vidas, cristã, muitos até param a sua caminhada por causa da decepção que ele tem para com o homem. Deus não fez nada para ele. Deus não o deixou desamparado. Mas por causa da desilusão com o homem, ele para de fazer a obra, ela para de fazer a obra, ela desanima. Por quê? A sua confiabilidade, a sua confiança foi traída. Então, não depositamos nossa confiança no homem, porque o homem, ele é frágil, o homem, ele é falho. Quero ler uma palavra com os irmãos para nós mantermos como base, 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, no capítulo 18, no versículo de número 14, vai dizer assim: Então disse Joabe, não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalom, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amantíssimo e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido. Obrigado a Deus por esta palavra a qual o Senhor nos permite a ler, e nós cremos, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor, que fala com cada um de nós. É através da sua palavra, Senhor, que o Senhor tem ministrado o teu querer, a tua vontade, tem trabalhado em nossas vidas, meu Pai. Por isso, Senhor, eu te agradeço. E que a tua palavra, Senhor, como a própria mesmo ela diz, ela sai e faz aquilo que lhe apraz, porque ela não volta vazia. Pai amado, Pai querido, e que assim neste dia tu possa alcançar as vidas, meu Pai, e que nós possamos verdadeiramente estar dando crédito à Tua palavra e assim o Senhor fazer aquilo que lhe apraz em nossas vidas, em nome de Jesus.
Esta palavra, irmãos, vai falar da situação que o Joabe, né, ele transpassa ali Absalão. Ele estava em guerra, Absalão estava usurpando o trono de Davi. Davi foge, mas chega um momento que vai haver o momento do combate, do confronto. E aqueles que estavam com Davi vão pelejar por Davi contra o filho de Davi. Davi faz o pedido, chama os 3 generais que estavam ali, né, a saber, Joabe, seu irmão, né, Abisai e Itai. Então, eles vão ali e recebem de Davi uma ordem para que eles pudessem, né, tratar aquele moço, né, com amor, com brandura. Por causa de quê? Por causa dele? Não, mas por causa de Davi. Davi pede para que eles, em consideração a ele, a Davi, né, tratasse o menino com brandura. Só que Joabe, ele simplesmente ignora esse pedido. Ele ignora o pedido porque outrora ele já tinha algo contra Absalão. Nós sabemos que Absalão tinha um campo do lado do campo de Joabe, e por algumas vezes Absalão tinha pedido para que Joabe se apresentasse a ele para que ele pudesse pedir, né, um favor. E Absalão, Joabe se recusava a aparecer diante de Absalão, e Absalão usou de uma estratégia para chamar a atenção de Joabe, colocando fogo assim, né, no campo que tinha do lado do campo dele. E Joabe foi lá tirar satisfação com ele, e ele aproveitou a situação e fez o seu pedido, declarou o que ele queria. E Joabe, de imediato, ele não tomou nenhuma atitude, mas ele guardou aquilo no seu coração. Só que Joabe, ele era general, né, do exército do rei Davi, e ele tinha por obrigação, como general do rei, de ser submisso ao rei, obedecer os mandados do rei. E ainda mais que o rei faz um pedido pessoal, não um pedido, né, uma ordem, né? Não foi uma ordem ali, que haveria um confronto, haveria uma guerra, mas um pedido pessoal àqueles 3 generais que pudessem usar de brandura. E eu creio, irmãos, que Davi era confiante no seu exército, que eles iriam vencer, mas ele não queria que seu filho morresse. Quem é que quer que seu filho morra? Ninguém quer. Tanto que a consequência disso foi o que? O lamento de Davi pela morte do seu filho, ao ponto do próprio Joabe ir repreender ele, né? Se colocando que Davi preferiria que os soldados dele tivessem morrido e o seu filho tivesse sobrevivido e que Absalão tivesse vencido a guerra. Mas não era isso. Era o amor de um pai por um filho que ali estava perdendo a sua vida, perdeu a sua vida. Mas o que eu chamo a atenção nesta mensagem é a fragilidade do ser humano. Quantas batalhas, quantas coisas Joabe não fez em nome, em prol de Davi. Aquele caso de Betseba e o seu esposo, a qual ele manda uma carta para Joabe. Joabe lê a carta e obedece a Davi. Porque agora Davi, querendo dar livramento ao seu filho, Joabe, por egoísmo, por sentimento próprio, vai lá e dá fim à vida de Salomão. Quem sabe Salomão não iria morrer pendurado naquela árvore ali, em algum momento poderia quebrar o pescoço, mas Joabe, com a
a ira no coração, com aquela mágoa que ele estava guardando, ele foi lá e feriu o jovem Absalão. Aprendemos aí, irmãos, Deus deu agora, para nós não guardarmos mágoa no nosso coração, porque depois, se nós deixarmos a mágoa entrar, deixarmos a raiz de amargura entrar em nosso coração, podemos ter uma atitude como a de Joabe, de vingança, sermos vingativos. Mas a palavra do Senhor nos chamou para que nós possamos ser perdoador, que nós possamos liberar o perdão, que nós possamos amar como a nós mesmos. E ali você vê que antes dele tomar aquela atitude, o moço que levou até a ele a notícia que Absalão estava pendurado, ele falou, por que você não feriu? Por que você não matou ele? Te daria agora uma grande recompensa. E aquele jovem falou, ai de mim, se tocar no filho do rei, por maior que fosse o dinheiro, a riqueza, daria-se notícia ao rei, e o que seria de mim? Então ele próprio toma agora a atitude de ir lá e ferir aquele jovem. E com isso Davi é esquecido. Às vezes somos esquecidos, irmãos. Você pode fazer seus maiores benefícios em prol da pessoa, mas em algum momento aquela pessoa ela vai se esquecer de tudo aquilo do bem que foi praticado a ela. Por algum motivo, em algum momento, ela vai te dar as costas, ela vai te trair. Mas não porque você errou, não porque você está errado, não, mas porque é a fragilidade do homem. Assim como pode acontecer de eu também fazer da mesma forma que Joabe, assim também como você também pode fazer da mesma forma que Joabe. Tenhamos como exemplo essa atitude para que não viemos a praticá-la contra o nosso próximo. Aqui Joabe errou 2 vezes. Primeiro, tirou a vida do filho do rei. Segundo, traiu a confiança do rei. Quantos não têm te traído? Quantos não têm te ferido? Quantos que você depositou confiança e você se decepcionou? Mas confia em Deus, espera em Deus, faça como Josué e Caleb, quando eles foram avistar a terra prometida e voltaram e se apresentaram diante de Moisés, e aqueles 10 espias falaram que realmente a terra era boa, a terra produzia frutos magníficos, realmente era uma terra de leite e mel, mas aqueles que habitavam eram gigantes. Eles olharam para a adversidade e entrou ali mais uma vez a fragilidade humana, porque todo Israel murmurou contra aquele mensageiro chamado Caleb e Josué. Mas Josué e Caleb permaneceram confiando no Senhor. E eles falaram que se o Senhor se agradasse de nós, nos faria herdar aquela terra. E eles sabiam que Deus tinha prometido e Deus iria cumprir aquilo que prometeu. Eu quero te chamar a atenção para nós encerrarmos esta mensagem. Primeiro, confiar somente em Deus, porque o homem, ele é frágil, você é frágil, eu sou frágil, nós somos frágeis.
falhamos, erramos, pecamos, mas o Senhor, Ele não erra, Ele não peca. Mas outra coisa, assim como Ele deu vitória a Davi, Davi voltou para o palácio, voltou para sua casa, retornou para o seio da sua família, voltou para o meio do seu povo, porque o Senhor foi com ele, assim como o Senhor é comigo, assim como o Senhor é com você, assim como o Senhor cumpriu a promessa dele para o povo que herdou a terra prometida. Porque não é Deus, irmãos, que tarda a bênção. Não é Deus que não quer abençoar, é nós que retardamos a bênção do Senhor em nossas vidas, com as nossas atitudes, com os nossos atos pecaminosos. A Bíblia diz que a nossa separação, nós somos separados do Senhor por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Os vossos pecados e as vossas iniquidades é que faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, confiamos em Deus, esperamos em Deus. E Jesus, ele disse que ele voltaria para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Confiamos nesta palavra, esperamos nesta palavra, estejamos prontos, preparados para a volta do Senhor. Te prepare-te, ó Israel, para encontrares com o teu Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, meu irmão. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, minha irmã. Que possamos todos estarmos apercebidos à volta do Pai e que assim nós possamos glorificar e exaltar cada vez mais o nome do Senhor em nossas vidas. Que Deus te abençoe neste dia, que o Senhor possa cada vez mais ser o centro da sua vida, que nós possamos estar no centro do querer, da vontade de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.